Alô? Ainda estão aí? Não acredito. Prontos para mais uma etapa da Estrada Regional? Acreditem, esta etapa foi única, imprevisível e cheia de detalhes. Muita natureza, muita tradição e muita madeira. Fomos até à freguesia da Ilha, no concelho de Santana. E o que senti no seu fim foi: quero voltar para a ilha. Começamos pelo início da nossa aventura. Como sabem, na semana anterior fizemos um desvio e fomos entrevistar o presidente do Porto Muniz, Emanuel Câmara, para a rubrica Não Sabes da Missa à Metade. E ficamos a conhecer mais dois sítios da nossa região, a Ribeira Funda e o Calhau das Achadas da Cruz, ambos tirados de um sonho de Claude Monet. Conhecemos mais sobre a vida do concelho do Porto Muniz, sobre o seu executivo e sobre essa linda terra. Foi um dia bem passado e mesmo com um pneu a furar nada estragou essa viagem. O presidente no fim do dia lá foi à sua vida e o Scooby-Doo e o Fominhas vieram buscar-me levando de volta para São Jorge, onde pernoitamos. Eles tinham-nos arranjado um palheiro onde ficar para aqueles lados porque tinham conseguido um bom preço. Ora bem, o preço era espetacular, incluía um bónus, um galo com insónias. Mal dormimos essa noite. O galo cantava de 2 em 2 minutos como se estivesse a ensaiar para as missas do parto. E o Fominhas só pensava em fazer uma canja. Ao despertar, metemos no carro e a malta estava com tanto sono que adormeceu enquanto esperávamos pelo anão zangado. Nem mesmo a música em alto e bom som da Rádio Santana dava para acordar. Independentemente disso, o que víamos à nossa volta era absolutamente incrível e todo o verde vivo que nos preenchia a visão mudou logo a má disposição de hoje. Assim começamos a nossa subida rumo à freguesia da Ilha, uma das mais pitorescas da nossa terra. Eu nunca tinha ido à ilha, mas há anos que ambicionava lá ir. Gostava muito de ver uma terra na Madeira que eu não conhecesse e hoje íamos mudar isso. Do Calhau de São Jorge até à ilha foi num instante, sempre rodeados de natureza na sua forma mais bela, admirando as vistas continuamente. Rapidamente surgiu-nos mais uma rotunda e fizemos-la e seguimos a placa que nos dirigia para a ilha. Estávamos a viajar completamente cercados de um manto verde com inúmeros tons dessa cor, vislumbrando vinhas, bananeiras, limoeiros e das montanhas ao mar o elogio fazia-se através da visão. Uma ilha dentro de uma ilha, era isso que ecoava pela minha cabeça. Desse modo íamos percorrendo as curvas e contracurvas em subida constante, parecendo que íamos em direção às nuvens. Passamos novelos e terrenos agrícolas em escadinha que comprovavam de que estávamos numa freguesia fértil, bonita e não parávamos de sorrir. Sem esperar, estávamos a chegar ao centro da freguesia, permitindo-nos olhar pela janela e ver o centro cívico, a junta de freguesia, a casa do povo, e sugeri que primeiro continuássemos a estrada até o seu topo e depois descíamos e conhecíamos melhor o centro da freguesia. Assim foi. Continuámos então a subida, como se escalássemos aquelas lindas montanhas que pareciam proteger esta terra, como se de uma muralha tratasse. Não conseguia deixar de filmar, não conseguia parar essa paixão que se despertava em mim sem aviso por toda aquela panorâmica. A estrada era apetecível e estava em perfeitas condições e por isso tenho de congratular quem lhe direito, pois as estradas estavam fantásticas e se assim não estivesse, ia apanhar com a não zangada a mandar-me para a casa do excelentíssimo Sr. Carvalho de 10 em 10 minutos. Subitamente apareceu uma placa que dizia Mirador do Cabeço do Resto, não hesitamos e saímos todos do carro como se fôssemos Camões. Mas que vista, é impossível não se sentir como se estivesse no jardim de oeste a este. É tudo tão perfeito, é tudo tão virgem, é tudo tão puro, natural, mas que privilégio. Talvez fosse mesmo essa palavra que expressa o que o meu coração me transmitiu. Privilégio. O trajeto da volta era tão rápido que num instantinho já estávamos à frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário, a igreja matriz da freguesia. Mal saímos do carro, atentamos num busto em homenagem a Geraldo de Sousa, o antigo pároco da freguesia da Ilha, falecido em 2002, que havia sido responsável pela construção da igreja e, por sua vez, também dá nome à estrada. O adro da igreja é largo e estende-se no horizonte, abrindo caminho para uma visão sobre a natureza e sobre as restantes moradias que compõem a ilha. Lindíssimo! Decidimos entrar e ver por dentro aquela igreja, onde as formas triangulares se destacavam, algo muito interessante, visto estarmos no concelho de Santana, onde essa forma geométrica tem, evidentemente, um simbolismo ainda maior. Lemos as várias mensagens e figuras desenhadas nos vários azulejos que se prolongavam um pouco pelas paredes deste templo. Os vitrais da igreja eram repletos de pormenores, com episódios religiosos de relevo, incluindo a própria aparição de Fátima e ainda uma cruz de Cristo de uma tremenda originalidade. Esta igreja é imperdível e demonstra aquilo que é a essência desta freguesia. Com pouco faz-se muito. Enquanto descíamos mais um pouco desta igreja, íamos apreciando pequenos azulejos pintados com frases, desenhos e ainda o brasão da freguesia, seguida a data de fundação, 15 de abril de 1989. Do nada, uma tromba de água fez sentir a sua presença e o Fominhas apressou-se a ir buscar um guarda-chuva, dando-nos boleia até à casa do povo, da freguesia da ilha, onde íamos nos abrigar um bocadinho. Minhas senhoras e meus senhores, não é que estava a acontecer a Semana Cultural da ilha e a casa do povo estava cheia de gente, mal sabia eu que a chuva tinha vindo a abençoar as festividades da ilha e nós seríamos uma espécie de convidados de surpresa.
O presidente da Junta de Freguesia da ilha, João Gomes Luís, reconheceu-nos e primeiramente agradeceu a nossa visita e em seguida começou a contar-nos curiosidades sobre esta freguesia. Contou-nos tudo um pouco, desde a história da freguesia até os locais de interesse e de beleza natural. Falou-nos sobre a Semana Cultural, sobre os desafios da freguesia e sublinhou inequivocamente a perseverança, a coragem e a luta daqueles que ali vivem. Sem esperar, chegou juntamente com outros convidados o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e nós ali vestidos como quem vai para uma batiscoada. O Paulo Bloom teve uma ideia. E que tal se a gente se infiltrar na comitiva e assim vamos provando umas coisinhas e vamos vendo as exposições e os concertos? Ora bem, ainda estava eu a pensar e já o Fominhas e o Scooby-Doo iam de Broas e Licor de Limão atrás dos ilustres convidados. Bem, vai ter que sair. Primeiro fomos ouvindo as músicas animadas da Associação Cultural Lírios do Norte, que faziam toda a gente bater palmas, dançar e cantar, e confesso, até eu, que não sabia as letras, à minha maneira tentava acompanhar. Seguidamente, sempre junto à ilustre excursão, íamos nós observando os trabalhos expostos por artesãos locais, começando por umas esculturas feitas no próprio basalto do artista António Andrade, cada uma delas repleta de uma essência insular e de uma dedicação transcendente, visível nos vários detalhes. Fomos depois a outra exposição, onde observamos várias peças da artesã Genita Spindler, que acaba por manter a tradição dos tecidos madeirenses e ainda neles desenhar paisagens e figuras das vidas dos madeirenses. As exposições continuavam e fomos conhecer o trabalho do artesão Emanuel de Nóbrega, que trabalhava com madeira, fazendo várias peças com ela, e inclusive uma garrafeira de excelência que, para além dos seus detalhes, vinha preenchida com ponchinha de limão e licor de limão, ao qual alguns de nós, claro, não resistiram. Por fim, ainda naquela sala de exposições, faltava ver os trabalhos de Maria da Graça Nunes, que nos mostrou como na natureza tudo pode ser transformado, e neste caso ela, como ninguém, transformou cascas de nozes, pinhas, pedaços de madeira, copos, etc., criando presépios, bonecos madeirenses, velas, de uma forma onde a originalidade não tem fim. Nós não parávamos de bailar o bailhinho, enquanto víamos mais trabalhos artesãos, neste caso de Laurinda Jardim de Rosa Aguiar, também na vertente da tecelagem, e folheávamos alguns livros que ali existiam, mantendo-nos na fila indiana, posteriormente na visita ao andar de cima. Lá encontramos os trabalhos da Escola Básica e Secundária Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral, no âmbito do 40º aniversário da escola, e logo após encaminhamos para uma sala com o mural da 30ª Semana Cultural da ilha, onde depois da mensagem do Presidente da Assembleia também deixamos a nossa. Não sabia muito bem o que escrever, e quando assim é, dizemos aquilo que sentimos. Primeira vez na ilha e logo na 30ª edição. Que sorte! Siga JM, siga a ilha! E assim é. Apercebi-me, entretanto, enquanto que ouvi uma preleção intitulada Residências Artísticas, Experiências e Desafios no Coral e Urbano por parte do diretor da AGON, Dr. Filipe Gouveia, que o Fominhas e o Arão Zangado tinham ido rapar as broas e o bolo de mel e ainda um siga mais um copo de licor de limão. Por fim, assistimos a um concerto dos Tangedores do Atlântico, um grupo da Associação Charabanda, e a malta toda cantava e batia palmas e dava estalinhos, aquilo era uma freia. O limão aqui é mais forte. No final de todos os eventos, houve tempo para parabenizar por todo o seu trabalho e agradecer à Elsa Marques, a Presidente da Casa do Povo, que muito atenciosamente esclareceu as nossas dúvidas. A senhora Elsa explicou-nos mais sobre os trabalhos da Casa do Povo, agradeceu a nossa visita e deu-nos uma novidade. Parte do Pico Ruivo pertencia à ilha, assim como o Caldeirão Verde e o Caldeirão do Inferno. Dos 3 pontos, só havia um que nunca tínhamos ido, Pico Ruivo, e ali ficou decidido o nosso próximo destino. Não consegui conter-me ao cumprimentar o Presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues, e fica aqui o vídeo. Encontramos aqui o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa na ilha e eu tinha que perguntar, já vi algum episódio da Estrada Regional? Já vi episódios da Estrada Regional e acompanho através da edição impressa do JM. Ok, olha, temos mais um fã. Obrigado, Sr. Presidente. Claro que sim. Continuem pela estrada fora que a estrada nunca tem fim. Já tem fim, muito obrigado. Obrigado. Programa aprovado com unanimidade. Mais um fã agregado. Vai chegar o dia em que vamos querer fazer uma visita à Assembleia Regional. Fica a dica, Sr. Presidente. Como íamos abandonar o centro da freguesia da ilha, restava-me ir até à Junta a agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da ilha, João Luís, que nos ajudou imenso. Um abraço. Depois de uma tarde cultural inusitada, voltamos ao Toniche e fomos em direção ao Pico Ruivo pela estrada antiga, passando por um furado daqueles mais antigos, abrindo caminho para uma daquelas vistas do postal do CTT, orientando-nos em direção à Achada do Marques, um sítio absolutamente imperdível. Aí a vegetação ganhava novos contornos, expandindo o seu verde até a infinitude das montanhas filhas desse Pico Ruivo. Vimos os palharinhos amarelos icónicos, que se estendem um pouco por toda a Achada, e ficamos encantados. Continuamos na estrada, já em subida, na saída da freguesia, quando nos deparamos com uma pequena capela, a Capela da Moitadinha. Conta-se que no segundo semestre do ano de 1934 foi ali que Nossa Senhora apareceu a Maria Gomes e Maria Aguiar, provocando várias reações por toda a Madeira. Não sei quanto a 1934, mas 90 anos depois eu assisti a uma aparição, uns 100 metros à frente.
quando o estômago do Fuinhas fez calar a Rádio Santana. A fome apareceu e logo a seguida, como um coro, os outros começaram a pedir para comermos alguma coisa e por isso, após cruzar mais um furado, despedimos da ilha por breves instantes e entramos na freguesia de Santana. É ótimo entrar numa nova freguesia, especialmente com um dia que voltava a ficar azul, mas na próxima etapa, garanto-vos que exploraremos todos os contornos de Santana. Naquele momento a malta queria ir a bancar e comer como se não houvesse amanhã e para aquela balastrada íamos nós. Siga para a patusca! Com muitas indecisões face à quantidade e qualidade dos restaurantes da freguesia de Santana, a nossa escolha começou por uma vaca. Sim, uma vaca. Vimos uma vaca de cabelo encaracolado e, dada a estranheza, parámos para observá-la. Festinhas, já não arrisquei. Se vissem aqueles cornos. Certo é que de outro lado da estrada havia um restaurante muito aclamado, o restaurante do Colmo, um símbolo da freguesia. À entrada fomos brindados com uma casinha de Santana e claro, tínhamos que por lá entrar. Experimentei a caminha daquela casa triangular, coisa que nunca tinha feito, e confesso que a cama não era bem ortopédica, mas também não era calhau. Coloquei um barrete de vilhão e simulei aquelas conversas daquela época, e o Scooby-Doo filmava todo o restaurante do Colmo, cuja fachada é uma homenagem a Santana, à Madeira e às nossas tradições. Entrei e conheci de imediato na esplanada o Sr. Rui Martins, o proprietário, muito feliz por nos ver, e arranjou-nos logo um lugarzinho, embora o Colmo estivesse cheíssimo. Primeiro pedi as sugestões e, posteriormente, para que mostrasse o espaço. Visitemos sala por sala, começando por uma sala que homenageia outros tempos, com várias antiguidades. Depois visitamos uma zona que lembrava um típico bar madeirense dos anos 80, com cadeiras de vinho, que nos encaminhavam para uma sala incrível, com tons claros e alguns lampiões, muito bem decorada. Por fim chegamos a outra sala, preparada para jantares de grupo, Natal, aniversários, batizados, casamentos, etc. Muito útil, especialmente nesta época natalícia que começa a assentar. Quando voltei à mesa, o Sr. Rui apenas fez um sinal e lá chegou a nossa refeição. Meus caros, não imaginam. Vinha assim num daqueles panelões de barro, um borrego à maneira, com batatinha, ervilhas e cenoura e ainda uma molhanga que Santana me valha. Que delícia! Ao mesmo tempo chegava-nos o pernil de leitão acompanhado de batata doce, milho frito e saladinha, com um aspecto que nenhum de vocês, repito, nenhum de vocês rejeitariam. Ninguém hesitou e começamos todos a devorar tudo e mais alguma coisa. Que trabalho difícil, pensei eu. Mas que tremendo pernil, com aquela gordurazinha fantástica. Ui, garanto-se que aquele leitão não era atleta de alta competição. O borrego desfazia-se e assim é que se quer, mas que valente refeição. Para terminar em beleza, fui ter com outra referência do Colmo, o Max, papagaio verde. Ria como uma hiena e dizia olá vezes sem conta, por isso era simpático e com sentido de humor. Por momentos pensei até que fosse um irmão perdido do Scooby-Doo. No final só me restava agradecer com enorme entusiasmo ao Sr. Rui por toda a atenção e simpatia para acompanhar o nosso programa e para orientar uma casa como esta, de uma gastronomia de referência no concelho e na região. Depois desta maravilhosa refeição tínhamos que voltar para a ilha. No entanto, não queríamos voltar ao centro da freguesia, mas sim atravessaríamos a fronteira pelas serras onde encontrava o Pico Ruivo. Por isso ainda em Santana começamos a subida, sem medo, sendo que uns já começavam a arranjar lesões dos tempos da bola para se esquivarem à caminhada, mas hoje não havia desculpas e mais nada. A estrada até à Achada do Teixeira é fantástica e só por si já vale a pena a ida. Passeando por entre as nossas serras, naquela tarde que estava pintada de azul e a malta ia toda contente, vislumbrando e filmando sempre que possível as vistas, atravessando aqueles pinheiros de uma dimensão incrível. Os ouvidos já sentiam a pressão e os olhos algumas vertigens, estando nós claramente já acima das nuvens. 5 furabardes gordos, a caminho do ponto mais alto da ilha e o terceiro ponto mais alto do país. Siga! Sem perder tempo, estacionamos o carro, tiramos umas águas do carro e começamos a caminhada de cerca de 3 km. Os primeiros metros começaram a surgir as primeiras tentativas de desistência, motivadas pela clara inclinação e por algumas vertigens. A beleza daquele trajeto, preenchida pelo avistamento das nuvens, do verde ao Lauricida e bem lá ao fundo, o Atlântico, hidratava a ambição dos nossos aspirantes alpinistas. Cada 100 metros e cada novo olhar erguia um sentimento avassalador de pequenez. Não éramos nada, os nossos problemas não eram nada, o lufa-lufa do dia-a-dia não era nada, nem mesmo os sonhos eram alguma coisa. Os vales, as montanhas, os picos, o verde, a rocha, as silhuetas, as plantas, o céu, que divindade! A beleza era tamanha que nem comunicávamos uns com os outros, era parar e perplexos tentar absorver o que fosse possível. O silêncio era como nenhum outro, ali naqueles ainda 1740 metros, e assim continuávamos sem medo. Novas vistas iam surgindo sem cessar e o sol criava com a sua luz novos contornos que adornavam toda aquela área rochosa pura, como se tivesse sido esculpida naquele momento. Faltavam apenas 500 metros. E embora parecesse pouco, para 5 homens cuja profissão nos últimos 8 meses tem sido comer tudo, beber tudo, e metade do dia sentados num carro, aquele desafio era acrescido. Para uma pessoa fisicamente bem, o percurso é facílimo. Para nós, aquilo é um Kilimanjaro com um sabor a Everest. Mas acreditem, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade e ainda no meu caso uma chamada para os Açores em busca de um reforço no batimento cardíaco, conseguimos chegar ao topo. Conseguimos subir ao Pico Ruivo, o ponto mais alto da Ilha da Madeira, com os seus 1862 metros, na freguesia da ilha, a qual nunca me esquecerei.
Saramago um dia escreveu que era necessário sair da ilha para ver a ilha, frase com a qual concordo em 99% dos meus dias. Todavia, minha conclusão de hoje era de que é necessário ir à ilha para ver a ilha. Acreditem, deste ponto da ilha, vemos a ilha toda. Para a semana, já sabem, vamos para Santana, onde até a barraca abana. E por enquanto eu quero voltar para a ilha. Siga, JM, até para a semana. Pela ilha, com pão cheio de alegria, JM, siga, pela velha estrada antiga.